Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Até marque aí, se você quiser, na sua Bíblia. Eu vou marcar aqui na minha também. Tiago, capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, tende paciência. Até onde vai a nossa paciência? Até o dia em que o Senhor vem? Ou até no dia que a gente vai? Porque ou o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, na sua glória, porque a sua vinda salvadora, a sua vinda humilde, a sua vinda na carne já aconteceu. Mas ele virá em glória, porque tudo o que diz respeito a Jesus, como profecia na palavra de Deus, se cumpriu e se cumprirá. Tudo que foi dito a respeito dele, inclusive a ressurreição, ela aconteceu. Inclusive a sua glorificação, ela aconteceu. Mas falta uma vinda gloriosa do Senhor para a salvação definitiva, não é, do seu povo. Porque nós recebemos a salvação, fomos salvos pelo Senhor. Não é? Mas essa salvação, ela está em andamento também na nossa vida, na medida em que nós respondemos sim a ela, cooperamos com ela. Mas vai chegar um tempo em que as situações serão todas já definidas. E isso se dará com a vinda gloriosa de Jesus. Então, eu e você precisamos ter paciência. Paciência é saber sofrer, sabe? Saber sofrer é não abandonar a Deus em momentos difíceis de aceitar. O que é ter paciência? É não abandonar a Deus em momentos difíceis de aceitar. Nós vimos essa senhora, Edneide, que partilhou conosco um benefício que recebeu, enviou aí os seus R$600 para ajudar na evangelização, mas esse dinheiro veio acompanhado de uma partilha, a perda de filhos jovens que estavam presos, 24, 30 anos. Vou até usar aqui uma palavra que está diante dos nossos olhos. Não vos queixeis uns dos outros, não julgueis, para que não sejais julgados. Só Deus sabe as situações que envolveram essas mortes. Mas olhe para essa mãe. Para mãe nenhuma nesse mundo é fácil aceitar a morte de um filho. E infelizmente tem gente que na hora
de sofrimentos pesados assim, porque tem sofrimento que, se Deus não nos socorrer, ele nos desconjunta. A gente é desconjuntado pelo sofrimento, a gente é esmagado pelo sofrimento. Há pessoas que não conseguiram se recuperar dos sofrimentos que passaram porque tentaram se recuperar sem Deus, não é? Então, há sofrimentos que são muito difíceis de aceitar e, infelizmente, a pessoa faz a única coisa que de verdade ela não poderia fazer, porque isso é a destruição dela, é quando o sofrimento a esmaga. O que é que ela faz? Abandona a Deus por revolta. Não se revolte pelo marido que foi embora, pela esposa que te desgasta. Não se revolte com Deus pela história de vida que você teve, que foi difícil, não é? Para alguns foi mais difícil do que para outras, porque há pessoas que viveram muitos problemas, mas tiveram um lar, uma família que lhes deu suporte. E teve gente que o maior problema da pessoa foi justamente a família, com um pai desequilibrado, mentalmente doente, violento, alcoólatra, acostumado a uma vida errada, desperdiçando dinheiro em jogo, desperdiçando a vida na vadiagem, se envolvendo com prostitutas, tendo filhos em vários relacionamentos, abandonando o seu papel de pai, pais abusivos dentro de casa, inclusive atentando sexualmente contra as filhas, contra filho. Teve gente que passou, olha, situações muito, muito difíceis dentro de casa. E mais uma vez, não dá para a gente julgar, porque no meio desse bolo tem gente doente. Um amigo meu, ele me contava uma situação limite que ele viveu na vida dele, que um dia ele enfrentou o pai com um machado, criancinha, acho que uns 7, 8 aninhos, porque o pai batia antes de sair e batia quando chegava em casa, mas batia muito, todos os dias, sem nenhum motivo, não precisava ter motivo, e batia nele, batia no irmão e batia na mãe. E um dia ele enfrentou o pai e disse ao pai: na gente que é filho o senhor bate, mas na mamãe não vai bater mais. E ele conta todo o impacto que isso teve na vida dele, por causa da violência doméstica que ele sofria. E como é que termina essa situação? Termina que aprendeu a amar o pai, apesar de tudo. E nos últimos momentos da vida do pai, ele estava ali ao lado para poder amparar, porque o pai era doente. Mas independente do pai ser doente ou não, gente, certas violências que nós sofremos dentro da casa da gente é muito difícil de aceitar. Difícil de aceitar a história de vida de pobreza, de humilhação, de muitas comparações, não é? Tem gente que para algumas pessoas a escola foi um céu, para outros foi um purgatório e para outros foi um inferno. Tem gente que a coisa que ela mais gostava era quando dava hora de ir para a escola, encontrava amigos, brincava. Tinha outros que eram um sofrimento, porque a pessoa nunca sabia o que ia encontrar, porque crianças podem ser cruéis. E outros foi um inferno, porque se tornou alvo de uma turma inteira. E olha, como dizer que isso não tem consequências na vida da pessoa? É claro que tem. E quando alguns olham para trás, isso é difícil demais de aceitar. Difícil demais de aceitar o descuido daqueles que cuidavam, né? O pai, a mãe, a avó, o tio, que permitiu, pela sua distração, pela sua ingenuidade, que talvez você fosse vítima,
né? Às vezes é uma deficiência que a gente carrega. Alguns é uma deficiência física, outros a deficiência é dentro, é na alma, é no coração, é nas emoções. E nós poderíamos ir enumerando muitas situações difíceis de aceitar. A perda da mãe muito jovem ainda, criança. Alguns tiveram que ficar pingando de casa em casa, cada hora uma família cuidava um pouquinho. Olha, a gente morando na casa da gente, com os pais da gente, a gente ainda tem que lidar com uma série de monstros dentro de nós. Imagina quando você não tem uma referência de casa, de família. É difícil. Mas não importa o quão difícil seja. Tem algo que nem eu nem você podemos fazer. Nós não podemos abandonar a Deus, perder a paciência por causa dos sofrimentos difíceis de aceitar. Então, para ficar bem guardado no seu coração, o que é paciência? É não abandonar a Deus em momentos difíceis de aceitar. Esse sofrimento tem um fim. Você já aguentou tanta coisa na sua vida, aguenta mais um pouquinho. Porque tem fim esse sofrimento. Tende paciência até a vinda do Senhor. E a palavra de Deus nos diz algo que faz valer a pena esperar. A gente espera quando a gente sabe que o resultado é garantido. A gente espera quando sabe que o fruto vem. Por que a gente gasta tempo às vezes com um trabalho? Por que um artista gasta horas, dias, meses, anos da sua vida numa obra de arte? Porque sabe que o resultado vai valer a pena, que o resultado virá porque o fruto vem, que você vai produzir algo que talvez ninguém mais tenha produzido. Então a palavra de Deus diz a cada um de nós: olha para o agricultor, olha para o homem do campo. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra. Ele depende de algo que não está nas mãos dele. Ele não pode fazer chover. O homem do campo não tem poder de fazer chover. Ele tem que esperar com paciência. Algo que só Deus pode dar, chuva. Então ele espera com paciência até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, paciência. E firmai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Meu querido, quando diz aqui a vinda do Senhor está próxima, é a vinda gloriosa, mas é também a intervenção de Deus nesta causa que você está suplicando. Porque o Senhor vem na situação que a gente está enfrentando. O Senhor virá nisso que você está passando, não só na hora da sua morte, não só na vinda gloriosa do Senhor. Quem espera em Deus, vê Deus intervir. E até lá o que fazer? Paciência e firma seu coração na sua confiança em Deus, porque é a fé que torna o coração firme. É a fé que não nos permite arredar o pé. Não arrede o pé daquilo que você sabe que precisa ser feito, daquilo que você sabe que precisa ser salvo. Então, tem coisas na vida da gente que não são negociáveis. Não é negociável o bem da nossa família, não é negociável a salvação dos nossos filhos, não é negociável a salvação do nosso cônjuge. Isso aí precisa acontecer. Não arrede o pé. Você acredita na família? Você acredita que a sua família é uma bênção de Deus? Tem sofrimento? Que família que não tem? Aconteceram coisas difíceis dentro da sua casa, no seu relacionamento? Se você olhar para o lado, você vai ver que você não é o único, a única. Mas apesar dos erros que você cometeu, que o seu marido, que a sua esposa cometeram, apesar do erro dos seus pais, dos seus filhos, de quem quer que seja, a nossa família vale a pena. É a nossa família. É a única que nós temos. E não vai deixar de ser nossa, porque a gente não gosta, porque a gente está apirraçado com ela. Então eu lhe digo, não arrede o pé.
daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu, não é? Minha família não é a família que eu queria, minha família é uma família doente. Talvez seja doente para você cuidar dela. Talvez Deus colocou você nesta família para você ser o remédio dele nela. Pode ser que Deus tenha escolhido agir na sua família por meio de você. Então não é hora de desanimar. É reforçar a paciência e firmar o coração. Porque a gente chama de paciência uma tolerânciazinha pequenininha, que nem paciência é. A gente aguenta 2 ou 3 coisinhas e diz assim: vou perder minha paciência. Não vai, porque a gente não perde o que a gente nunca teve. Você não teve paciência. A paciência, ela aguarda. A paciência traz Deus para dentro da situação. Traz Deus para dentro desta situação. Não abandone a Deus pela dificuldade de aceitar, não é? Não abandonar a Deus em momentos difíceis de aceitar. E firme o seu coração, porque está próximo o socorro de Deus. Está próxima a intervenção de Deus, mais perto do que você imagina. Só que tem um jeito da gente esperar, e da gente ser paciente, e da gente firmar o coração. Que jeito é esse? Eliminando a reclamação da vida da gente. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Olha, quando a gente fala mal de alguém, quem nos ouve nos julga. Sabia? Nem que seja por inteligência, não vale a pena falar mal das pessoas. Às vezes a gente está assim meio chateado, irritado, alguém pergunta o que é. Eu calo. Porque você vai acabar fazendo propaganda da outra pessoa, ela não merece. É melhor você calar. Às vezes, quando você julgar a outra pessoa com seus comentários, aquele que está te ouvindo está julgando você a partir dos elementos que você está fornecendo. Quem fala mal dos outros acaba se colocando sob julgamento, sob juízo. Então, de um jeito ou de outro, por motivos altruístas ou por motivos egoístas, não vale a pena a gente ficar se queixando. E o pior disso tudo é o ranço que fica dentro da gente. Quando você começa a se queixar, você fica rançoso. Já viu o queijo rançoso? Aquele queijo que fica babando, aquele queijo que está lá meio quase que mofando. Você vai pôr aquele negócio na sua boca, vai fazer um mal lascado para você, não vale a pena. O sabor já está comprometido, a textura já está comprometida, está rançoso. Mas um queijo rançoso você joga fora. E quando o rançoso é você, o que você vai fazer? Não seja rançoso. Não permite que o ranço tome conta de você por causa de ficar se queixando da vida, se queixando dos outros. Enquanto a gente reclama da vida, sabe o que acontece com a vida? Você acha que ela fica triste, a vida fica magoada de você ficar reclamando dela. Ela se encolhe num cantinho chorando? Nada. Enquanto a gente reclama da vida, sabe o que a vida faz? A vida segue. Aprenda com a vida. Quando alguém ficar reclamando de você, siga adiante. Vida que segue. Não tem coisa melhor, gente. Não ficar parado em quem quer brigar com a gente, em quem reclama da gente. Toca a sua vida adiante. Toca a sua vida, não é? E não fique julgando, porque o julgamento está nas mãos de Deus. Diz aqui, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas. Quando você estiver sofrendo e sendo maltratado, não olhe o rico do outro lado da rua, não olhe o malfeitor que consegue benefícios, dinheiro e sucesso à custa de maracutaia.
Não se compare com quem um dia vai ter que prestar contas do que está fazendo. Não se compara, não. Não é parâmetro para quem caminha com Deus. Quem vive facilidades por meio do roubo, por meio da mentira, por meio da enganação, não vale a pena. Quando você estiver sofrendo, em vez de você olhar para o outro e ter inveja, aquela pessoa não presta, aquela pessoa fala mal, aquela pessoa, todo mundo vendo esse cara se dando bem na vida, ele não respeita ninguém, não respeita a mulher dele, tem amante por aí, vive em lugar que não pode, não dá atenção para os filhos, e tá tendo sucesso no trabalho, olha o carro dele, olha a casa dele. Você está se torturando indevidamente. Você pegou a medida errada, porque tudo tem um preço, e a conta pode demorar, mas ela chega. Você vai querer essa conta para você. Se você não quer essa conta, então pare de se comparar com quem você não deve. E olha, tenha diante de seus olhos os profetas, aqueles que serviram a Deus, e veja os maus tratos que estes receberam, esses que falaram em nome do Senhor. E Tiago continua dizendo: você já reparou que nós dizemos que é feliz aquelas pessoas que fizeram a prova da constância? O que é constância? Não abandonar a Deus em momentos difíceis de aceitar. Quem é o perseverante? Aquele que não abandona a Deus em momentos difíceis de aceitar. Casei para viver até o fim da vida com este homem, com esta mulher, e ele me abandonou, ela me abandonou, eu não consigo aceitar. Olha, é difícil de aceitar, mas não ponha na conta de Deus, não se revolte contra Deus, não abandone a Deus, porque isso aí está difícil de se aceitar. Seja constante, seja perseverante, e confie que o Senhor tem uma saída que você não conhece, uma saída para você, uma saída para este homem, uma saída para esta mulher, uma saída para um filho seu. E a palavra continua: ouvistes falar da constância de Jó. O que é a constância do Jó, gente? Não é constância na fazenda que ele tinha, na casa que ele tinha, no lugar em que ele estava. Não, é constância no sofrimento. No sofrimento, esse homem não deixou a dor estiolar o coração dele. No sofrimento, esse homem permaneceu firme, inclusive quando os amigos e até a esposa dele se juntaram para poder dizer a ele: amaldiçoa a Deus, homem, e morre, porque viver do jeito que você está vivendo não vale a pena. Morre, Jó. A mulher dele disse para ele: pelo amor de Deus, homem, chega de sofrer, morra. E os amigos fizeram uma rodinha em torno de Jó para defender a Deus contra Jó. Jó, ninguém recebe o que não merece. Se você está sofrendo, passa a sua vida em revista, porque alguma coisa de errado você fez. Nunca julgue uma pessoa que está sofrendo, porque a situação muda de lugar e vira contra você. Jó não merecia o que estava passando. Aquilo que ele estava enfrentando não era por causa de algo de errado que ele tinha feito, mas por ódio do demônio contra ele. Porque quem caminha com Deus enfrenta a oposição do mal. Se você é de Deus, o mal vai se opor a você. Então como é que você aguenta? Você tem paciência e firma o seu coração. E os amigos de Jó ali com aquela conversa mole, julgando a Jó, passaram um mau bocado e quase que eles não foram para o saco. Só não foram porque Jó interveio em favor deles junto de Deus. A oração de Jó salvou aqueles amigos que tornaram o sofrimento de Jó ainda mais penoso de enfrentar. Porque se imagina, você está sofrendo, tem gente ali na sua cabeça, enchendo a sua paciência e dizendo que você merece o que você está passando. Olha para a constância de Jó.
porque a fidelidade desse homem não ficou sem recompensa. Diz aqui, olha: ouvistes falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. O que é êxito? Você já viu em inglês, em alguns lugares que você vai, inclusive no aeroporto, quem já foi, onde está escrito assim, exit, E-X-I-T, logo em cima está escrito saída. Saída em inglês se escreve assim, E-X-I-T. Não lembra para você a palavra êxito? Não é que lembra, é exatamente a mesma palavra. Para quem caminha com Deus, Deus dá saída. Tem saída. Só que você precisa ter paciência e firmar o seu coração, porque os sofrimentos se abatem contra as pessoas de Deus, não é? Jesus estava cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele foi tentado. Às vezes a tentação ela ataca uma pessoa com mais violência quando essa pessoa está mais unida a Deus. Talvez o único motivo pelo qual você anda apanhando tanto é por você ser fiel a Deus, é por você estar unido a Deus. Porque o tentador quer derrubar aquela pessoa que pode levar os outros para Deus. Quem se aventura pelo caminho da evangelização igual a que nós fazemos, precisa ter os olhos abertos e os ouvidos atentos, porque entrou numa batalha espiritual. Porque o diabo quer derrubar aqueles que podem levar os outros para Deus. Porque quando cai um padre, uma paróquia inteira, gente, se deprime, se entristece, se decepciona, se escandaliza. Quando cai um pregador, todo mundo que o acompanhava e que confiava na vida de fé que aquele homem tinha, é afetado. Por isso que eu digo, nunca ponha sua esperança, sua confiança em pregador nenhum, nem em mim, nem ninguém. Ninguém. O único parâmetro inabalável para nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não tem como negar que um escândalo que de uma pessoa que negou a Deus, que era alguém que caminhava com Deus, que servia a Deus, e de repente jogou tudo para o alto por causa de um erro, de um pecado, entrou numa situação escandalosa. Nós não podemos negar que isso afeta os outros e muitas vezes desanima a gente que era fraca na fé e que até sair da igreja abandona as coisas de Deus e diz: é tudo uma palhaçada, é tudo uma mentira, é tudo a mesma coisa em tudo enquanto é lugar. Não, coloca todo mundo no mesmo saco. Não é isso não, é que todo mundo é fraco, sabe? O tentador levou um apóstolo a dizer que não conhecia Jesus. Gente, o maligno fez um dos amigos mais próximos e mais fiéis de Jesus, um dos quais Jesus mais confiava, que foi Pedro. Levou Pedro a dizer que não conhecia Jesus. Sabe o Evangelho de São Marcos? Sabe o Marcos do Evangelho? No momento em que puseram as mãos em Jesus, ele fugiu tão desesperado que até a roupa ele deixou para trás. Foi embora pelado. Foi embora pelado. E aí você vai desanimar porque o padre da sua paróquia, o pastor da sua igreja, não é? O coordenador do seu grupo de oração, o responsável da renovação na sua diocese desanimou, errou, caiu em pecado. Não desanima não, faz diferente. Escuta aquela palavra que diz assim: quem está de pé, tome cuidado para não cair, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Talvez espiritualmente você até se sinta forte. Nunca se esqueça que a sua carne é fraca. Nunca se ponha em situações de perigo e de tentação porque você está se sentindo espiritualmente bem, porque a sua carne é fraca. Depois que acendeu o fogo, meu amigo, para você apagar,
vai ser difícil, talvez você nem consiga. Então tenha humildade quando você vê outras pessoas que depois de tantos anos caminhando com fidelidade, tropeçaram, caíram e talvez nem conseguiram se reerguer, não é? Há uma luta espiritual. E não é só contra evangelizadores conhecidos. Você leva a sério a sua casa? Você quer a salvação dos seus filhos? Você quer ter uma família em Deus? Esse é o seu sonho? Você quer ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta? Você entendeu que depois dessa vida espera um céu por nós? Então existe uma luta também para você. Olha, pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação. Uma das peregrinações que eu fiz, que mais mexeram comigo, foi a dos santuários franciscanos. E quero um dia fazer de novo essa peregrinação. E quando eu for fazer, vou avisar aqui para aqueles que são da família Sorrindo para a Vida, que quiserem, a gente vai junto. Gente, nós visitamos o Padre Pio. Você fica a 20 centímetros do corpo do Padre Pio. Parece que o homem acabou de deitar e dormir. O corpo dele não apodreceu, não se corrompeu. Está perfeito. Parece um vovô que acabou de entrar no sono. Como esse homem sofreu com enfermidades, com doenças. Aquele que sofreu com tantas enfermidades fez de tudo para conseguir um dos maiores hospitais da Europa, que continua curando a enfermidade dos outros. Mesmo sofrendo, ele não olhava para a sua própria dor, mas se compadecia da dor dos outros. Padre Pio enfrentou todo tipo de oposição, fora e dentro da igreja. Pessoas que achavam que ele era um charlatão, que atentavam contra ele. Muitas dessas que fizeram oposição ao Padre Pio, você não ouve mais nem falar, gente de igreja, está tudo podre debaixo da terra. O corpo delas apodreceu, do Padre Pio não. Porque Deus dá testemunho a respeito de quem é fiel a Ele. Mas olha, um homem com uma grande vocação, mas sofria grandes tentações. Os embates que ele tinha contra o mal eram coisas assim absurdas. A gente ouve, parece historinha de filme, parece ficção, e não era. Eram lutas reais contra o mal. Por que isso acontece com quem tem uma grande vocação? Porque essas pessoas realizam pela força do Espírito Santo uma obra tão poderosa que abala as estruturas malignas. O que essas pessoas fazem abalam as forças do mal, abala a força do mal. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ter grandes conflitos com o tentador e com o mal. Estar cheio do Espírito Santo é estar pronto para a luta, porque você vai ter que lutar. E Deus permite a tentação, permite, porque ela nos faz comigo, faz com você, o que as tempestades fazem com as grandes árvores. Você sabia que uma grande árvore não lança suas raízes profundamente se não tiver tempestade? Olha, lugar que não tem tempestade, que nunca tem, quando tem, derruba as árvores todas. Porque elas não estavam acostumadas. Não tem raiz para aguentar. Mas lugar onde tem tempestade atrás de tempestade, quando a tempestade arrebentava, quando ela ainda era brotinho, ixi, não vai arrancar lá nunca, porque o sofrimento que essas árvores viveram foi o que elas precisavam para elas lançarem raízes profundas. O que o sofrimento está fazendo com você, sabe o que é? Está fazendo você lançar as suas raízes em Deus, está tornando você uma pessoa inabalável. Você não vai quebrar por causa desses sofrimentos. Pelo contrário, você vai se tornar tão forte que você vai ficar inabalável. Me permita dizer a você com todo respeito, sem desconsiderar suas lutas. Aguenta firme, meu irmão. Minha amiga, aguenta firme. Quem já aguentou o que você aguentou, aguenta isso que você está passando numa boa. Dói, claro que dói.
sabe? Quando a gente precisa tomar uma bezetacil, nossa, você vai sabendo que dói. Não vai deixar de doer porque você já tomou um monte na sua vida. Mas você vai sabendo que você aguenta, você sabe que vai fazer um bem para você. Teve uma vez aí, um tempo atrás, eu cheguei aqui no Sorrindo para a Vida, nossa, que difícil. Fui convidado para poder pregar lá na paróquia do Padre Elvis, em São Paulo. A Rose estava comigo, eu precisei sair do volante, que eu tremia de febre, que eu não conseguia manter as minhas mãos no volante. Eu falei, não vou conseguir pregar, não vou conseguir, amor, sair de Cachoeira para vir aqui, que vergonha. Quando cheguei lá, acho que umas 3.000 pessoas na paróquia, mas muita gente. Cheguei para o Padre Elvis e falei, padre, talvez eu consiga falar 15 minutos, com a garganta sangrando, no máximo meia hora. Fica de sobreaviso, porque se eu olhar para o senhor muito, o senhor sobe lá, pega o microfone. Mas, gente, Deus dá a graça. Quando você não se deixa abater por causa até da enfermidade, Deus dá a graça. A pregação aconteceu, atendi o povo todo, voltei para casa. No outro dia eu estava podre. Cheguei no hospital, expliquei que eu estava tomando antibiótico. O médico disse, o antibiótico está correto, é esse aqui que tem que passar. Eu falei, tem sobrecarga, doutor, de antibiótico? Ele falou, por quê? Eu falei, me dá uma bezetacil. Para pedir bezetacil. Ele, mas você quer a bezetacil? Eu falei, ninguém quer uma bezetacil, doutor. A gente precisa dela. Ele falou, não, se você quer. Eu falei, e anti-inflamatório? Ele falou, para fazer efeito rápido também é aplicado, é outra injeção que dói, cataflã. Aí ele falou, vai querer? Eu falei, pode aplicar. Foi o cataflã numa nádega e a bezetacil na outra. Ali eu não pensei direito, Elias. Não pensei, porque eu estava sozinho para dirigir. Esquece. Quem disse que a perna obedecia? Mas foi como tirar com a mão. Sabe, tem coisas que parece que a gente não vai aguentar, parece que elas doem demais. É uma bezetacil na alma. Você já aguentou. Você já venceu e você vai vencer de novo. Deus permite a tentação na vida da gente, porque ela faz conosco. Até convido você a fazer essa visita. Aqui, olha, quando você vier para a Canção Nova, vem com um tempinho. Porque o Vale do Paraíba é maravilhoso, gente. 1 hora e pouquinho você está em Campos do Jordão. Com 45 minutos tem Penedo aqui do nosso lado. Você vai para São Lourenço, aqui sul de Minas, as águas de São Lourenço, medicinais. Você vai para Cunha, tem lá as porcelanas, as cerâmicas, maravilhoso. Vai visitar as cerâmicas ali em Cunha. Eu fui lá. E tem oficinas abertas que mostram como é que você faz, e mostram como é que é feita a pintura. Por que é caro? É tudo artesanal, sabe? Porque às vezes a gente olha uma caneca e diz assim, nossa, que absurdo, vou vender um rim para comprar uma caneca dessa. Mas olha, é tudo feito à mão, cada peça é única, é uma obra de arte, porque nem eles conseguem fazer uma igual à outra. Porque o artista tem uma parte que diz respeito a ele, a outra diz respeito ao fogo. Quando você põe a porcelana ou a cerâmica ali no fogo para cozinhar e endurecer, só Deus sabe como é que vai sair a arte, porque o fogo interage com a tinta e cada uma tem uma cor, uma reação diferente, sabe? O fogo da tentação faz conosco o que o fogo faz nas pinturas de porcelana, nos fixa. Você viu o que essa palavra diz para nós? Firmai os vossos corações. Você nunca vai ser uma pessoa firme se você não passar pelos sofrimentos. Não é ficar no sofrimento, é passar. E para você passar por ele, você tem que se levantar e andar. Então, o melhor momento para nós percebermos o quanto que nós estamos agarrados a Jesus e como é que Jesus nos mantém unidos a Ele, é quando a tentação usa toda a força para nos envolver e nos afastar de Deus. Quando o mal vem com tudo contra nós, aí é que nós percebemos como nós estamos com Deus, porque Ele bate contra nós e não somos nós quem caímos, é Ele. É Ele. Nessa hora a gente sente o tranco,
mas a gente sente também a mão de Jesus a nos segurar e a nos manter firmes. A tentação está sempre rondando a cada um de nós. A tentação está rondando você, para você fazer você estragar o que para você é tão caro, tão precioso. É sua reputação que é cara para você? A tentação quer estragar ela. É o seu casamento que é precioso para você? O mal está trabalhando para poder destruir. É o relacionamento seu com seus pais? Seu com seus filhos? Não tenha dúvida que o maligno está sempre pronto para colocar a sementinha da discórdia. Você morrer de mal da sua mãe morrer de mal de você, seu pai morrer de mal de você. Não cai na dele, não. O tentador procura nos abalar, gente, por meio de preocupações. Será que você não está hoje sendo alvo de inúmeras tentações, preocupações? Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos manda ficar firmes e não vacilar na confiança. Não vacile na sua confiança. Renove a sua confiança no Senhor. Coloque as mãos sobre seu peito. Você está preocupado? Está desgastado? Procure agora lançar em Deus todas as suas preocupações. Até se você puder, feche os seus olhos e se imagine num barco em alto mar. Imagine que na mão você tem uma pedra pesada, um tijolo bem grande, pesado. São as suas preocupações. Agora pega esse tijolo e joga o mais longe que você pode no meio desse mar. Jogue as suas preocupações em Deus, para que elas desapareçam em Deus. Resista, aguenta, seja constante como Jó, para você ter saída, sendo humilde, sem se deixar conduzir pelo mal e se deixando conduzir por Deus. Como é que Deus nos conduz? Como é que Deus está conduzindo a sua vida, meu querido? Fechando umas portas e abrindo outras. Pare de se lamentar pelas portas fechadas, porque elas também são resposta de Deus conduzindo você. Pare de reclamar, pare de se queixar pelas portas fechadas. Quem é aquela pessoa que perdeu a constância? Foi aquela que abandonou a Deus em momentos difíceis, ou seja, rebelde, se recusa a entrar pela porta que Deus abriu. Você não, você está entendendo esta palavra. Entra pela porta que Deus abriu. Vai por onde Deus está te conduzindo. Abre mão dessa mágoa do que você perdeu e põe a sua confiança em Deus. Não devemos encarar os apuros que nós passamos como punição por algum pecado que nós cometemos no nosso passado. Às vezes esses apuros vêm para nos pôr à prova, para nos apurar. São graças fora do comum que nós precisamos ser purificados para poder receber. Aceita esse apuro, mas passa por ele com Deus, para você não se queimar, para você não se perder. E diga, chame o Senhor agora para dentro daquilo que está sendo um apuro para você. Diga, vem Espírito Santo de Deus, com as suas palavras. Vá pedindo a Deus essa perseverança, essa confiança, essa fidelidade no sofrimento. Peça a Deus que Ele dá. Nada te perturbe, nada te amedrontes, tudo passa e a paciência tudo alcança. Nada te perturbes, nada te amedrontes, tudo passa e a
paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta.